Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos, do básico ao avançado. Aqui nós desconstruímos um método tradicional para te ajudar a destravar e a falar inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai ver aqui tem uma prática para o seu dia a dia. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, fundadora da imersão Destrave Seu Inglês. Olha, eu já ajudei mais de 4.000 alunos a sair do zero à fluência sem gastar rios de dinheiro com intercâmbio, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E eu já quero aproveitar esse momento para te fazer um pedido especial. Se você é novo por aqui, já corre lá, se inscreve, ativa também as notificações e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E para você que morre de medo de passar vergonha na hora de falar inglês, eu tenho um convite para te fazer. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou convidar o Teacher Daniel e nós vamos revelar para você um método para você eliminar de uma vez por todas o medo de falar inglês. Bom, todo aluno, quando começa a ir nessa jornada para aprender a falar inglês, tem como meta, lógico, falar inglês com confiança. Acho que é o que todo mundo procura. Com certeza, Teacher Daniel. Porém, não é o que acontece por aí. Na grande, quase que na totalidade dos casos, as pessoas têm, na verdade, muito medo de falar inglês, muita insegurança, medo de errar, medo de se Eu expor. passei por isso. Quem nunca, né? Bom, por que isso acontece? O que acontece na maioria das vezes é que esse aluno, ele acaba ingressando numa metodologia tradicional, que é uma metodologia que a gente vai encontrar aí na maioria das escolas. Quase que em todas. Onde o aluno ele vai estudar tudo, vai estudar muita, mas muita coisa mesmo, com quase nenhuma prática. Então o que acontece? Quando o aluno está praticando lá, ele está praticando não, quando ele está aprendendo, ele está absorvendo aquele conteúdo, ele já está em choque pensando, ai meu Deus do céu, quando eu tiver que falar, será que eu vou conseguir colocar tudo isso em prática? Será que eu vou lembrar desse vocabulário? Né? Então, aquele medo que começa pequenininho, ele só vai aumentando, a um ponto que o aluno, ele realmente ele trava as quatro rodas e não sai nada. É porque no ensino tradicional você vai aprender muita gramática, vocabulário, e aí você fica... Meu Deus, será que eu vou lembrar esse vocabulário? Aí você aprende a gramática, você entende. Será que na hora de usar, eu vou usar certinho essa estrutura do jeito que tá? E você vai gerando uma ansiedade, né? Aí você escreve e você aprende a fazer leitura, e leitura em voz alta. Será que um dia quando eu tirar o papel eu consigo falar? E vai só crescendo a ansiedade. E por outro lado, o que deixa a gente confiante de verdade são os resultados. Com certeza, e esse não é um pensamento muito comum. Eu diria que é muito difícil encontrar alunos que pensam dessa forma. Então o aluno ele tem aquela visão de que, olha, eu tô estudando inglês, mas eu só vou poder falar inglês quando meu inglês estiver perfeito. Nossa, eu já verdade. passei por isso. E é uma maluquice isso daí, porque as pessoas falam assim, você quer falar inglês? Vai aprender primeiro. Gente, que loucura isso, né? Muito errado, porque é o mesmo que eu falasse assim pra você. Você quer andar de bicicleta? Aprende primeiro. Gente, como que eu aprendi a andar de bicicleta? Praticando, sentando na bicicleta, caindo, ralando o joelho. E por que o inglês é diferente? Né? Se você pegar como você aprendeu o português, foi exatamente assim. Você primeiro olhou alguém fazendo e foi lá fazer tudo errado e foi melhorando no caminho. Ou seja, foi através dos resultados, né? Muito legal. Bom, pegando o gancho aqui que você comentou um pouquinho sobre o ensino tradicional, outro tipo de aprendizagem que existe é o método imersivo. Sim. Qual que seria a diferença entre esses dois? Olha, eu diria que o método tradicional é aquele método que você vai encontrar na maioria das escolas. Eu já passei, tenho certeza que você já passou por uma metodologia tradicional, onde você ingressa nessa metodologia e você vai aprender tudo. Né? Então o aluno ele entra, aprende, absorve muito conteúdo, muita gramática, muita leitura e com quase nenhuma prática. Por outro lado, no método imersivo, que é a nossa paixão, a nossa metodologia é totalmente baseada em imersão. O que acontece? A gente descobre o objetivo do nosso aluno, descobre o que ele quer fazer quando ele estiver falando inglês do jeito que ele gostaria e desenvolve atividades para a gente cortar caminho e chegar mais rápido lá. Seria basicamente isso. É que trata-se de você desconstruir aquela ideia do inglês gigantesco e trabalhar apenas com os pilares compatíveis com a tua mente. E na sua opinião, esse método imersivo, qual seria o diferencial dele em relação ao medo de falar inglês? Olha, eu diria que uma das vantagens principais do método imersivo, que você não vai encontrar no método tradicional, é que a gente, além do inglês, que é totalmente voltada para o objetivo do aluno, a gente também trabalha a parte emocional.
E pode ser que agora você que está assistindo esse vídeo está pensando assim, Teacher, como assim? Que maluquice é essa? O negócio não é só aprender inglês, o que tem a ver com a parte emocional? Agora virou psicólogo que tá querendo me entender, tá querendo avaliar a minha vida? não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe que existem estudos que comprovam que a maior dificuldade do aluno, ela não vem de ordem intelectual. Então, para você que pensa, Ai, é o nível de inglês que eu tenho, tantos anos de experiência que eu tenho. não tem nada a ver com isso. E sim com a maneira que você se sente toda vez que você vai falar inglês, que está totalmente relacionada à sua parte emocional. É bem isso mesmo. Toda vez que a gente vai aprender, não só inglês, quando a gente vai aprender qualquer habilidade nova, a maior dificuldade, a maior barreira que existe, ela é totalmente de ordem emocional, não tem nada a ver com a parte intelectual. E é muito legal a gente falar isso, porque quando você vai aprender uma coisa nova, a gente é iniciante, né? A gente se sente incompetente. Sim. E essa sensação de incompetência faz a gente ficar um pouquinho incapacitado, mesmo Mesmo de avançar. Porque ninguém quer se sentir incapaz, né? A gente quer ser bom já. Exato. Esse é o grande diferencial dos adultos para as crianças, né? Que falam, criança aprende muito rápido. Pelo simples fato de que a criança se diverte, né? Então ela tem ali um desafio novo, ela não vai chorar, ela não vai correr, ela não vai se esconder, ela vai enfrentar aquilo com diversão, com alegria. E os adultos, eles já pensam um pouco diferente disso. Muito interessante. Inclusive, lendo um livro lá sobre mindset de crescimento, tem um trecho lá que falava muito sobre isso. O aluno, né, a criança, ela está sempre na posição de aluno. Ou seja, sempre curiosa querendo aprender. Exato. O adulto se coloca mais na posição de professor. Como que eu já deveria saber. Como assim? Eu já sou um adulto e não sei fazer isso até hoje. Então ele não quer aprender, ele está numa posição do tipo que já deveria saber de tudo. Perfeito. E na posição de eu já deveria saber, eu não quero mais errar. Exato. É aqui que dá o conflito. Então, a grande jogada aqui é estar sempre na posição de aluno querendo aprender. Dessa maneira você cresce. E o medo, eu acho que ele vai embora justamente aí. Nesse método que você falou, aprende, pratica. Se você pratica, você gera resultado e é o resultado que alimenta a minha confiança. Com certeza. E é justamente o sistema emocional que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Conta um pouquinho de alguma história que você lembra aí para compartilhar com a gente. Olha, gente, quando eu vou falar sobre esse assunto, sobre o medo de falar inglês, eu me conecto demais. Sou até suspeita para falar sobre esse assunto, porque na minha trajetória como aluna, eu diria assim, que boa parte do tempo, principalmente naquele comecinho, eu senti muito medo, mas muito medo. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que pensa assim, Ai, a Teacher mesmo já ingressou numa metodologia de imersão quando ela começou a estudar inglês, né? Então, poxa, deve ter sido ótimo, chegou lá arrasando, travando a língua. gente, não foi bem assim que aconteceu. E é o que eu sempre falo, de nada adianta uma metodologia poderosa que funciona se você não fizer a sua parte. Né? Então, quando que eu virei o jogo de verdade e perdi o medo de uma vez por todas? Quando eu virei a chavinha e falei, agora eu decidi, eu vou começar a fazer algo para que eu realmente venha destravar o meu inglês. Então só para vocês... Independente da metodologia, estamos falando aqui de autorresponsabilidade. Sem sombra de dúvida, essa é a chave principal para você mudar de verdade o seu inglês, para você levar o seu inglês para um outro nível. Então, o que aconteceu nesse comecinho aí de jornada? Eu fui colocada num grupo de alunos que já tinham uma experiência bacana com inglês, pessoas que eu admirava. E já intimida. Eu falei, eu não vou entrar nesse grupo. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer de verdade, porque eu acho que o universo me colocou perto de pessoas que só me impulsionaram, só me colocaram pra cima. E falaram, não, você vai ficar nesse grupo, você consegue, vai dar tudo certo, vai ser bom pra você se desafiar. Mas eu confesso que no começo, estar num grupo de pessoas muito mais avançadas do que eu, me assustou demais. E eu pensava assim na minha cabeça, olha, eu realmente não tenho a experiência que eles têm, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieta, porque eu tô aprendendo, e o meu inglês não tá longe de ser perfeito. E quando você via eles falando inglês bem, né, no caso melhor do que você, aquilo te deixava mais desconfortável. Você ficava mais que fala, na hora que eu tiver que falar, eu não vou conseguir falar desse jeito. Exatamente essa sensação, Teacher Daniel. Ao invés de eu pensar assim, nossa, olha que legal, aquele aluno falou uma frase que eu gostaria de usar de repente na próxima aula. Não, sabe o que eu ficava pensando? Eu nunca vou conseguir falar que nem eles. Olha só, eles são muito melhores do que eu. Olha a pronúncia dela, é linda, minha pronúncia é horrível. É aonde eu gosto de falar. Muito cuidado, nós precisamos, a gente aprende através de comparação. Né? Deixa eu ver o que o vizinho está fazendo, gostei, é diferente do que eu faço, quero fazer isso também. Então a gente compara
justamente para melhorar. Exato, Isso essa é a tudo. comparação certa. O problema é que as pessoas usam a comparação de maneira equivocada. Elas usam a comparação para competir. Toda vez que você entra em competição, Você a perde. probabilidade de você perder é muito grande. Por que você sempre vai perder? Porque você vai ver o que o vizinho faz de bom. Você vai pegar as melhores qualidades do vizinho que você mais admira e vai comparar com aquilo que você não sabe fazer bem. A sua pior performance. É Entendeu? exatamente Então o vizinho isso. vai ser sempre melhor que você. Isso é horrível. Porque quando você compara para competir, você perde. É injusto, né? É totalmente injusto, né? E, assim, não traz resultado. Quando que você compara querendo modelar, você só tem a ganhar, porque foi assim que a gente aprendeu tudo que a gente sabe hoje. A gente viu alguém que era melhor do que a gente, não porque era mais habilidoso, mais inteligente, porque começou antes. Exato. E a gente fez o quê? Modelou. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo que eu tô gostando. Legal, vou fazer também. E assim a gente foi melhorando. Então o problema aqui na comparação tá da maneira como você usa a comparação, né? Se usar para competir já era. Mas se usar para modelar, fantástico, é assim que a gente cresce. E foi isso que aconteceu com você. Exato, e aí o que acontecia? Mas não foi assim no começo. Não foi assim. E o que como eu me sentia toda vez que eu saía da minha aula de inglês? Que pensa, você se matriculou numa escola e você tá com o intuito de evoluir. Toda aula você deveria sair melhor do que você entrou. Essa é a proposta, não é? Porque se todo mundo falava melhor que você no mínimo saia ali com aquele input mais, Com certeza. né, rebuscado. Mas não, eu saía da aula arrasada. E eu falava, Eu não vou voltar mais, eu não quero, inglês não é pra mim, todo mundo consegue. até que um dia, depois de usar muitas técnicas de programação neurolinguística, né, de entender realmente como o meu sistema funcionava, eu girei essa chavinha. Eu falei, não, chega. Eu quero mudar isso de verdade. Eu sei que é uma metodologia que funciona, porque eu já vi resultados, eu tenho evidência de pessoas que já conseguiram, e eu sei que para eu chegar lá também, eu preciso fazer minha parte. E foi aí que eu entrei na minha sala de aula com os mesmos alunos, a mesma situação, só que eu entrei com uma postura diferente. Então, ao invés de competir, o que eu fiz? Eu entendi o meu nível, estou começando, não tem problema nenhum nisso. Eu vou observar o que essas pessoas que eu admiro estão fazendo e eu vou reproduzir. Mesmo que eu não reproduza agora nessa aula, eu vou já me preparar para eu fazer numa aula que vem. E quando eu comecei a fazer isso, gente, foi impressionante. As pessoas se conectaram comigo, as pessoas queriam me ajudar, eu fiquei cada vez mais motivada. É claro que tudo no meu passinho, foi muito devagar, né? O processo não foi um processo da noite para o dia, precisou de bastante esforço, mas ali foi o começo de tudo. Então toda aula que eu saía motivada, pensando, na próxima vez eu quero fazer ainda melhor do que eu fiz hoje. Mas o bacana foi isso, que você, como estava no sistema imersivo, você aprendia um pouco E já praticava. Quando você começou a praticar, ou seja, gerar resultado, a tua confiança foi melhorando e o teu grau de satisfação, né? A tristeza foi embora e o teu grau de satisfação foi subindo junto, à medida que você foi gerando resultado. E isso me faz lembrar, gente, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o sistema emocional, né? Quando você falou isso aqui para mim já caiu a ficha. Eu lembro muito como foi, por exemplo, eu tirar minha carta de motorista. Ai, meu Deus do céu, nem me lembre. Ó, minha mão já fica Terror. só de lembrar, parece que foi ontem. Só Não de sei pensar. se dá pra perceber, mas já faz um bocado de tempo. Não foi ontem, nem semana Você passada. jura? Já faz um bocado de tempo isso daí. Então, mas eu lembro, minha mão sua só de lembrar como é que foi, tá? Porque eu lembro que quando eu tinha que tirar minha carteira de motorista, eu fiquei em pânico, tá? E aí, hoje analisando, poxa, o que acontece? Por que a gente fica em pânico? Por que quando a gente tem uma coisa importante para fazer, a gente começa a realmente entrar em desespero, mão suada, batimento cardíaco forte? Gente, é o seguinte, a nossa mente sabe que a gente está prestes a fazer uma atividade da qual a gente não domina. Quando eu fui tirar minha carta de motorista, eu não era bom motorista. Eu deixava o carro morrer. Eu não era bom, né? Não era competente. E a minha mente sabia disso, eu não consigo me enganar. Né? Não tem como. Então a gente sabe que a gente não é competente. E a gente vai mesmo assim fazer esse desafio, que era passar no teste, tentar passar no teste, né? Para pegar a carta de motorista. Então o que a tua mente faz? Ela te dá uma injeção de adrenalina. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta ali o fluxo sanguíneo. A ideia é mais oxigenação no cérebro. Para quê? Para você reagir mais rápido, né? Para você conseguir correr se precisar. Importante vai acontecer, quero te deixar preparado para isso. Tô mais ativo, né? Só que a gente não entende. A tua mente simplesmente está te dando energia extra para você encarar aquele desafio. E a gente entende como algo ruim.
Na maioria das vezes, Pois né? é, porque essa sensação que a gente sente dessa adrenalina de medo, ela é a mesma sensação de prazer extremo, né? Tipo montanha-russa, o primeiro beijo. Quimicamente, assim, pro corpo é a mesma coisa, só que a gente dá um rótulo diferente. Um é bom, outro é ruim. Interpreta de forma diferente. Exatamente. Então o que acontece? No caso da carteira de motorista, eu tava em pânico. E toda aquela energia, eu falei, meu Deus, eu tô tremendo, eu vou desmaiar. Né? Já senti isso também. Exatamente, é uma coisa horrível, né? Então o que aconteceu? Pô, fui lá, graças a Deus deu tudo certo, passei mesmo estando nervoso. Só que assim, o medo não foi embora. Toda vez que eu tinha que dirigir o carro, só de pensar que daqui a pouco eu ia dirigir, eu já entrava em pânico. Né? E o que aconteceu? Mesmo estando com muito medo, eu nunca desisti de pegar o carro e ir para onde eu tinha que ir. E o medo foi diminuindo? Então, no começo era complicado, porque eu fazia muita besteira. Eu deixava o carro morrer, eu subia na guia, não matei ninguém, nem tive nenhuma batida séria, só arranhões, muitos arranhões. Sucateei meu primeiro carro. Mas assim, eu sempre voltava para casa bem, né? Sempre melhor do que você saiu. Sempre melhor do que eu saí. O que acontecia? Toda vez que eu pegava o carro, ia até onde eu tinha que ir e voltava, eu gerava ali uma evidência, um resultado de que eu conseguia dirigir. Então no dia seguinte acontecia o quê? Eu tava com menos medo. Sim. E com mais vontade de mais fazer... vontade de dirigir. Então olha o que acontecia aqui, ó. O sistema emocional, ele é mais ou menos assim. Você gera evidência e que você consegue, né? Você começa a ficar confiante. Sim. E o medo diminui. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sistema depois, mas basicamente o meu sistema estava tentando me ajudar. E as pessoas falam, Daniel, eu não quero ajuda, eu quero me virar sozinho. É ruim essa sensação de pânico, né? E é muito engraçado que tem aluno que fala assim, teacher, como que eu faço para tirar esse medo de mim, sabe? Não consigo falar, me dá pânico. E as pessoas têm aquela leve sensação de que o medo, um dia, ele simplesmente vai desaparecer. Mas como você disse, é exatamente esse o processo. Desculpa aí destruir o sonho de vocês. Para quem pensou, teacher, um dia será que magicamente o meu medo vai sumir? Não é assim que funciona. O teu medo vai desaparecer conforme a sua atitude de realmente se expor, falar inglês, fazer a coisa acontecer de verdade. Então, aí a confiança vai aumentando e o medo vai embora. Não tem então a fórmula mágica que um dia o medo vai desaparecer. Não. O medo desaparece, mas é através de trabalho. Com certeza. Tem que gerar resultado. Você tem que provar para o teu sistema. Não adianta falar ou pedir ou orar. Você tem que falar, você tem que mostrar para o teu sistema que você é competente naquela habilidade que você está aprendendo. Perfeito. No caso do inglês, você tem que mostrar para o teu mente que você consegue falar inglês. E aí o medo vai diminuindo. Bom, então basicamente a melhor maneira de você combater o medo de falar inglês é gerando resultado. Perfeito. À medida que a tua confiança sobe, o teu medo diminui, certo? E se eu não fizer nada, por exemplo, eu tenho medo de falar inglês. E quando chegou a oportunidade, já que eu tenho medo, eu nem, fiquei quietinho, não abri a boca. Malandrinho. O que acontece? Olha, isso aconteceu demais comigo, Teacher Helena, porque eu tinha exatamente esse pensamento e eu tenho certeza que você vai se conectar com o que eu vou falar agora. A gente pensa assim, eu vou lá, vou falar com o gringo, vou me expor na minha aula de inglês, e aí chega no momento que você precisa fazer o negócio e fala assim, melhor ficar quietinho aqui que eu não vou me expor, e aí eu vou ficar aqui no 0 a 0. E esse eu acredito que é o nosso papel principal como professor e coach, né? A gente convencer o nosso aluno a não desistir. Porque toda vez que o aluno desiste, ele se propõe a fazer algo e ele não faz, o que ele está fazendo? Ele teve um resultado e foi um resultado negativo. E aí, o que acontece com isso? Ele vai fortalecer aquele medo que ele tem. Então, ao invés dele ganhar confiança, ele está fortalecendo o outro lado dele, está deixando o outro lado dele cada vez maior. Faz muito sentido, por quê? Para ter confiança, aumentar a confiança, eu preciso gerar um resultado qualquer. Uma vez que eu faço, mesmo que não seja bom, né, não tenha falado de uma performance excelente, quando eu faço, eu gero um resultado e esse resultado aumenta a minha confiança. Perfeito. Se eu não faço nada, eu não fico parado. Eu gero insegurança e a confiança não vai, porque eu não fiz nada, eu não gerei confiança. Então, o medo sobe. Perfeito. E aquelas vozes que a gente negativo tem... é maior.
Com certeza, aquelas vozezinhas que a gente tem dentro da gente, né, que são super carinhosas. E aí, nesse momento que você desiste, é o momento que essa voz começa a falar, tá vendo? Você é mó burro. Olha lá, todo mundo falando, inglês não é pra você, desiste, né? Então é nesse momento que realmente você dá poder pro seu medo e o seu medo vai ficando cada vez maior. Pensamentos maldosos que a gente tem. E aí, falando desses pensamentos, desses monstrinhos, dessas vozes, o que você quiser chamar, eu sempre gosto de trazer essa reflexão e pare para analisar de verdade. Será que você trataria um filho seu, um amigo seu, uma criança, alguém que você gosta muito dessa maneira? Então a primeira pessoa que precisa receber carinho, que precisa se tratar bem é você mesmo, né? Quando você entender isso e passar a entender que tudo que você erra, tudo isso que você está passando faz parte do seu aprendizado, com certeza você vai ter muito mais leveza e vai ficar muito mais fácil de aprender inglês. Então, uma das maiores dificuldades nesse processo de perder o medo de ganhar confiança é quando a gente desiste da atividade. Porque tem muita gente que fala assim, Não, teacher, tá louco? Eu não desisti não, eu estudo inglês há mais de 10 anos, mas é que eu ainda tenho medo. não é o tempo, não é desistir de aprender inglês, é desistir das atividades que te levam à fluência. Por exemplo, eu tenho uma oportunidade, chegou um gringo na empresa, aí eu corro pro banheiro. Não vou falar nada, não quero me expor. Isso é desistir. Você está desistindo da atividade que gera confiança. Toda vez que você fugir da oportunidade de falar, você está desistindo. Não do inglês. Você está desistindo de gerar resultado, que vai mexer na tua confiança. E se não aumenta a confiança, alguém vai aumentar. Se a confiança não aumenta, quem aumenta é o medo. Então, gente, está na hora de começar a gerar resultado para combater o medo. Teacher Dani, conta pro pessoal diria da metáfora da escadinha que você sempre conta, que está totalmente relacionado ao aprendizado de inglês, né? Que os alunos erram. A gente tem aquela falsa sensação que a gente vai entrar no elevador, a gente vai apertar o botão fluência e a gente vai sair desse elevador fluente. Esse né? é um sonho, né? Ai, seria seria ótimo, mais ou né? menos assim, eu vou me matricular numa escola, vou fazer tudo o que eles mandam, um dia eu vou sair de lá fluente. Não é assim que Não acontece, funciona né, desse gente? jeito. Vida real, alô? Aprender um idioma, aprender inglês, não é entrar num elevador e ficar quietinho observando a vida e um dia você chega lá no andar da fluência. Vamos de escada mesmo. A gente vai de escada, gente. E cada degrau é uma dificuldade nova. Então você sobe o primeiro degrau, muitos erros. Aí você continua subindo, vão ter Vergonha. outros erros, vergonha, julgamento. Gente, Menos erros. Menos erros. Menos Se erros. você continuar subindo, é sempre assim, ó. Erra menos, erra menos, erra menos, erra menos, erra menos. E um dia você quase não erra. Enquanto isso, você tá subindo a escada, tá só aumentando a tua confiança. Lembrando que cada vez que eu falo que subiu um degrau, significa que você se expôs a usar o que você aprendeu. Você está falando. Perfeito. A única receita para falar inglês sem medo é falando. Com medo. Você começa com medo. Exato, Teacher Dani. Começa com medo, mas de tanto fazer, o medo vai indo embora Que e nem a confiança vai aumentando. exatamente como a história que eu contei da carta de motorista. Quando que o meu medo de dirigir foi embora? Quando eu começava a dirigir e não acontecia nada, eu voltava para casa bem. O meu sistema entendeu, poxa, ele já consegue dirigir, não tá matando ninguém, o carro não arranha, não morre, Tá tudo tranquilo. certo. Acho que ele já consegue fazer isso sozinho. A Sim. partir daqui, hoje em dia eu dirijo, eu nem sei mais o que eu faço. Vai automático, Vai né? automático, entendeu? O português é a mesma coisa, já faz automático de tanto tempo que eu faço. Pensa, a gente tá conversando aqui, Teacher Dani, isso acontece com você também que fala português. Em nenhum momento a gente fala, Eu vou conversar com o meu chefe em português. Ai, tô com medo. Acho que eu vou me preparar antes. E tudo bem se preparar antes, não tem problema mas nenhum. geralmente a gente vai e fala, porque tá tão automático, a gente praticou tanto, erramos tanto. Mas muito interessante, quando a gente faz uma preparação em português, a gente prepara o assunto, sobre o que eu vou falar, como eu vou me posicionar. Em inglês eu quero saber o quê? Estruturas gramaticais. Sim. Será que eu vou lembrar da palavra tal na hora Are de you falar? present perfect? É esse que é o problema que a gente vai falar num outro dia. Hoje o tópico é medo de falar inglês, certo? E agora chegou o momento mais importante, como nós prometemos no começo desse vídeo, o Teacher Dani vai revelar para você agora um método que vai te fazer eliminar esse medo de falar inglês de uma vez por todas. E é claro que com exercício de prática depois para você já colocar tudo em ação. Então se você quiser pegar agora papel e caneta para fazer suas anotações, eu super aconselho. E o mais importante, lembrar de colocar tudo em prática, né, Teacher Dani? Gente, eu acho que o primeiro passo de tudo que a gente faz
é a autorresponsabilidade, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente fala assim, esse negócio de medo de falar inglês, ganhar confiança, transformar o medo em confiança, lógico, existe um sistema por trás disso. Se você respeitar esse sistema, a coisa acontece. Mas esse sistema só funciona se você tiver autorresponsabilidade. E o que seria autorresponsabilidade? Eu diria assim, que a autorresponsabilidade nada mais é do que você assumir o controle da sua vida. Então, a partir de hoje, a partir do momento que você se torna autorresponsável, você se torna um resolvedor de problemas. Então, as circunstâncias, elas já não são mais capazes de te parar em nada, né? Porque toda vez que eu tenho um contratempo, uma situação, uma circunstância, eu mesma vou lá encontrar uma solução para aquilo. Mas para isso acontecer, para que isso seja possível, você precisa ter a mentalidade de que tudo, absolutamente tudo que acontece é culpa sua. Por quê? Quando a gente fala que a culpa foi do fulano, se a culpa é do fulano, quem tem que resolver é ele. Eu fico impossibilitado de resolver esse problema. A partir do momento que você diz a culpa é minha, eu também consigo. Olha como é possibilitador. Ao contrário do que muita gente pensa assim, ai, teacher, que pesado, né? A culpa é minha. Mas pensa por esse lado que o teacher Dani falou agora. Ao mesmo tempo que pode parecer pesado, é possibilitador, porque tá nas suas mãos, meu amigo. Só você agora pode resolver isso. Exatamente. Então você fala assim, poxa, eu tô trabalhando demais, o meu chefe não me deixa respirar, eu não tenho tempo. A culpa é minha, sou eu que vou arrumar tempo. Você arruma tempo, onde não tem. Eu não falo inglês por causa do meu professor. Então você vai arrumar um jeito de falar inglês apesar do seu professor. Então assim, você começa a arrumar solução. Se você não tiver uma mentalidade autorresponsável, esse sistema vai acabar não funcionando. Então, para esse sistema funcionar, primeiro passo, mentalidade autorresponsável, exatamente. Então vamos lá, eu dei um pequeno resumo aqui, né, um spoiler quando eu falei da minha carta de motorista, como é que eu fiz, né, basicamente, para superar esse medo de dirigir, e do inglês ele não é diferente. Então, falando aqui do nosso sistema emocional, ele tem aqui, né, eu diria que ele tem os nossos desejos, tudo que você quer fazer de bom. Sim. Tá? Por exemplo, eu quero falar inglês com confiança. Tá? Na outra face dessa mesma moeda, nós temos os nossos medos. Né? Então aqui eu quero falar inglês com confiança, quero falar de maneira fluida, enfim, tudo que você deseja fazer. Do outro lado da mesma moeda tem os seus medos. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de trabalho, eu tenho medo de não entender, eu tenho medo de minha pronúncia, medo de errar. Todos os seus medos, tá? Então isso aqui funciona mais ou menos que nem um termômetro. Como é que funciona? Confiança para falar inglês, medo de falar inglês. Como é que eu faço para controlar quem que vai atuar no meu sistema emocional? Gente, quem controla se vai ser o medo ou se vai ser a confiança são os seus resultados. Tá? Os seus resultados. Então, como é que eu faço? Né? Para ter confiança, eu preciso então gerar bons resultados. Como eu gero bons resultados? Através de, primeiro, indo para a arena. Eu tenho que ter boas ações. São as ações que geram resultado e são os resultados que alteram confiança ou medo. Certo? Como que eu faço para ter boas ações? Precisamos de uma preparação adequada. É onde entra o sistema imersivo, que é o sistema que eu gostaria de falar um pouquinho agora, né? Como é que é esse sistema imersivo? Começa assim, primeiro eu tenho que ter uma meta. Começamos com a autorresponsabilidade primeiro. Gente, a autorresponsabilidade é o começo de tudo. Eu falei que esse sistema só funcionava se tivesse autorresponsabilidade. Perfeito. Partindo daí, o primeiro passo seria ter uma meta. Preciso ter uma meta clara. E essa meta não é falar inglês. Como seria um exemplo de uma meta clara? Eu gosto de dar sempre um exemplo de algo que aconteceu comigo, né? Então teve uma fase que eu estava procurando emprego e aí eu me vi nessa situação. Preciso de inglês para passar na minha entrevista de trabalho. Tá, o que vão perguntar na minha entrevista de trabalho? Vão perguntar do meu currículo, perguntar dados pessoais conversa básica. Então eu precisaria saber me comunicar para essa situação. Olha só como é importante uma meta clara. Porque o inglês, ele não é só meta, o inglês é a ferramenta. O benefício do inglês, passar na entrevista, essa é a tua meta. Perfeito. Tá? Então olha só, uma analogia bem rápida aqui. Será que eu preciso aprender tudo que o inglês tem para ensinar para passar na entrevista? Tenho que aprender vocabulário de carro? Tenho que aprender voz passiva? Será que eu tenho que aprender if clauses? Não que eu não possa, mas será que eu preciso disso
para passar naquela entrevista? E muito legal isso que você comentou, Teacher Daniel, porque numa metodologia tradicional eu jamais conseguiria ter me preparado para essa entrevista. No meu curso, eu tenho certeza que em alguma unidade eles iam falar sobre entrevista de trabalho. De maneira muito aleatória. Mas eu não tinha a menor ideia de quando isso seria. Enquanto isso, eu tinha que ficar esperando esse momento chegar. Né? Então, foi aí que eu fui realmente atrás de uma metodologia de imersão e já comecei a fazer atividades que fossem gerar exatamente esse resultado, que era passar na entrevista. Ou seja, ela tinha ali uma meta muito clara e concreta, que era passar na entrevista. A partir daí, somente a partir deste momento, ela foi procurar por uma metodologia. Por quê? Não dá para você achar uma metodologia antes de saber a meta. Sim. Né? Porque todo mundo oferece curso voltado para conversação e quando você começa a estudar é tudo gramática, apostila, livro, leitura e você já sabe que não vai dar esse resultado. Então, quando ela sabia exatamente o que estava procurando, ela, né, em termos de meta, você conseguiu procurar por uma metodologia adequada com a sua meta. Certo? No caso, uma metodologia imersiva que é te ensinar apenas o suficiente para passar na tua entrevista de trabalho. Ou seja, aprende e pratica. Legal. Quando eu fechei com a minha metodologia, o que eu preciso? Preciso de consistência. É que nem dieta. Se eu fizer dieta uma vez por semana, eu emagreço? Não, se eu realmente tivesse nessa metodologia, comecei, entendi, vou fazer as atividades que vão gerar o resultado para eu passar na entrevista, mas se eu fizesse um dia só, não teria passado, não teria conseguido, né? Então a consistência com certeza é a chave. E olha que interessante, porque eu sempre me questionei muito, nossa, sou muito desorganizada, não tenho disciplina para estudar, tenho muita coisa para fazer, minha vida é muito corrida, né? Quem nunca? Mas o que aconteceu? Eu queria tanto, mas tanto passar nessa entrevista, era uma vontade tão grande no meu coração, que mesmo naqueles dias que tava chovendo, que eu queria ficar debaixo da coberta vendo Netflix, né, que eu queria sair com os meus amigos, eu pensava, opa, eu quero muito fazer isso aqui, mas eu quero mais passar naquela entrevista, porque aí quando eu passar, eu vou ficar debaixo da coberta, assistir Netflix, vou sair com os meus amigos. Olha só, então uma parte muito importante na consistência era o quê? Você tinha que ter uma meta muito bem estabelecida, porque você entender que o ganho, o benefício dessa meta é maior que as tuas vontades. Sim. Aí você vai ter consistência. E ao contrário do que muita gente pensa, poxa, Teacher, então quando eu entro numa metodologia de imersão, acabou a preguiça, acabou a falta de tempo, nada disso. Mas como agora você é autorresponsável, você vai começar a encontrar a solução para tudo que quiser te afastar do teu objetivo. Eu gosto muito de falar assim, a diferença de quem fala inglês para quem não fala inglês é assim. As pessoas que não falam inglês, normalmente elas não têm tempo para se dedicar para as atividades, porque a vida delas é muito corrida. Fato. E as que falam inglês também têm a vida muito corrida, elas não têm tempo, só que elas encontram tempo apesar de não ter. Olha por isso elas conseguem o resultado que elas têm. Perfeito. Tá? Então, legal. Entendendo esse sistema do método imersivo, que eu chamo de preparação adequada. Por quê? Porque você vai se preparar de maneira, né, você pensando que a ação é a tua meta. Né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma preparação adequada. Quando você tem uma preparação adequada, as suas ações melhoram. Quando as suas ações melhoram, os seus resultados também melhoram. E quando o teu resultado fica bom, a tua confiança sobe e o medo diminui. Teacher Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta só para ver se ficou claro para o pessoal entender. Então vamos imaginar que eu tenho a minha aula de inglês. Vamos pegar aquele exemplo da minha aula de inglês? Legal. Com o pessoal que é mais avançado e tudo. E aí eu já tô indo pra minha aula pensando assim, né? Poxa, eu quero chegar nessa aula e eu quero conseguir participar da aula de conversação. Olha, agora acabei de ter uma ideia ainda melhor. Como você já passou por essa experiência, deixa eu inverter aqui os papéis. Vamos lá. Vocês entenderam aqui, lógico, né? Expliquei aqui a estrutura teórica. Mas vamos ver na prática como isso funciona, porque você já passou por isso. Legal. Então, a sua meta era passar na entrevista de trabalho. Perdeu medo de falar inglês para isso, certo? E você tinha a tua aula de inglês. Sim. Onde todo mundo falava muito bem e você morria de medo. Certo? Você sabia que, para o meu medo ir embora, eu preciso gerar resultado e ficar confiante. Sim. O segredo para ter boas ações é uma boa preparação. O que você fez para se preparar para esse momento? Bom, então o que aconteceu, Teacher Daniel? Quando eu realmente decidi, falei, não, vou virar esse jogo de uma vez por todas, eu já me preparava antes para minha aula de inglês. Então, como eu sabia que eu já ia encontrar aquelas pessoas que eu admirava, aí eu falava, não, eu quero agora começar a interagir com essa galera. E até então, o pessoal não tinha me ouvido falar inglês. Por quê? Eu ia pra aula,
ficava de bico fechado, né? Aquele famoso desistir, nem tentei. E aí eu falei, não, eu quero mudar isso. Esse nem tentei é aquele famoso, eu não consegui. Não consegui significa que eu não fiz. Nem fiz. E aí o que aconteceu? Como o pessoal também não sabia meu nível de inglês, nessa primeira impressão, que foi quando eu fui já com essa preparação, foi maravilhoso, porque eu tinha me preparado antes, então o que eu fazia? Eu pensava, eu vou encontrar com tal pessoa, vou fazer tal pergunta. Eu ia lá, escrevia no papel, repetia em voz alta. Lógico que depois, quando estava no momento da prática mesmo, já não tinha mais papel. As frases foram ficando automáticas. Eu até escrevia para pesquisar um vocabulário específico que eu não sabia, né? Mas quando eu ia praticar, eu pegava meu celular, me gravava para ver como eu tava falando, ver minha pronúncia. Então vamos lá, basicamente assim, a tua meta era perder o medo de falar na sala de aula nesse momento. Né? Legal, você foi fazer uma preparação adequada. O que você fez? Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Tinha ali o aluno 1, aluno 2, aluno 3, legal. Para cada pessoa você gerou algumas perguntas específicas. Sim. Então são 2 etapas. Preparação e prática. Preparação, vou juntar o material necessário. Perfeito. Fazer as perguntas. Isso. E as estruturas para fazer a pergunta. Exato. Estudei, preparei, tirei e pratiquei. Como é que você praticou? Pratiquei sempre. Esse é o momento que você já não usa mais papel. Porque quando eu já pensava assim, poxa, eu vou pra minha aula, não vou poder olhar na colinha, né? Tem que fazer jus ao meu inglês. Então o papel já não era mais permitido. Então eu falava em voz alta, falava muito na frente do espelho, ensaiava com outras pessoas, pegava o meu celular. Se gravava com o celular. Pra poder olhar depois. Porque às vezes a gente acaba passando aquela insegurança que tá dentro da gente. Então, quando eu comecei a me olhar no celular, na câmera, eu falava, ai meu Deus, eu não quero parecer assim para as pessoas, não. Estufa o peito, né? Barriga pra dentro, peito pra fora. Uma sensação de confiança, né? Então, eu vou mostrar de verdade que eu tô confiante. Então, depois de muito treino, a coisa foi ficando natural. E aí foi muito legal, porque, gente, eu ia pensando assim, poxa, como é que eu posso interagir com tal pessoa? Eu pensava, poxa, tem uma menina lá que ela vai ser mó bonita pra aula, né? Como que eu posso me aproximar dela? Falando do elogio. Hello, you look so beautiful. Então a pessoa já interagia comigo, já comecei aqui. Já deu aquele friozinho na barriga, mas já comecei. Aí para uma outra pessoa, a minha aula era sempre depois do final de semana. Oh, hello, how was the weekend? Fiz apenas uma pergunta, a pessoa já começava a falar, eu já muito esperta, já ia só absorvendo o que aquela pessoa estava falando para ver se de repente tinha alguma coisa que eu poderia aproveitar para uma próxima oportunidade. E foi assim que o meu inglês foi evoluindo aos pouquinhos. Muito interessante. Então, basicamente, isso aí é a técnica de small talk. Exato. Que consiste em sorria. Né? Ninguém resiste a um bom sorriso, gente. Olha a pessoa no olho. Verdade. Aprenda o nome da pessoa com que você vai se conectar. Chame a pessoa pelo nome. Né? Você já vai demonstrar que você se importa. Né? Que você está receptivo a essa conversa. E aprenda a fazer boas perguntas. Você diria que essa é a técnica, então. Comece fazendo boas perguntas e deixe a pessoa falar. Perfeito. Eu quero até compartilhar um negócio rapidinho aqui com vocês, porque às vezes a gente fala assim, teacher, sabe o que é? O negócio é porque é inglês, entendeu? Inglês é muito difícil. E eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tinha vergonha de tudo, principalmente, e até de falar português, tá? Então não era só o inglês, não. E aí eu lembro, eu nunca vou esquecer que um dia eu fui fazer um treinamento, tinha muita gente. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Falei, vamos lá, né? Chegou lá e fizeram uma roda gigante, pega totalmente desprevenida. O palestrante pegou o microfone e falou, olha gente, agora a gente vai conhecer uns aos outros. Eu quero que todo mundo levante essa presença, vai falar um pouco de você, um pouco do seu trabalho, Isso um pouco era da em sua português. vida. Em português. Gente, eu tremi de um jeito. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? E eu ficava pensando, vou falar isso? Não, vou falar aquilo. E o coração daquele jeito, exatamente daquele jeito do carro. Que você falou, batendo muito forte, a mão suada. E pensa só, gente, o que tinha de tão absurdo ali? Era falar de mim em português, mas eu gerei aquela energia toda. E o que aconteceu? Depois disso eu percebi que toda vez que a gente vai em treinamentos, que a gente vai fazer algum tipo de curso, pode ser que essa seja uma situação provável de acontecer. A primeira vez não saiu do jeito que eu gostaria, mas eu fui lá, fiz, levantei, me apresentei. E já para o próximo treinamento, eu falei, eu não vou mais passar por aquilo não. Eu já vou me preparar antes, porque eu quero falar mais coisa, eu quero falar mais bonito, né? Eu quero passar um ar de confiança para as pessoas que eu vou conhecer. E aí o que eu comecei a fazer?
Me preparar antes. Ai, sério, em português. Pensa só, como o problema não tem nada a ver com o inglês. Né? A preparação é o segredo. Às vezes você acha, vê uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali, né, fala tão bem. E às vezes aquela pessoa ela só se preparou antes de você. O que não tira o mérito, a pessoa fala bem sim. Fala bem porque se preparou, gente. Exato. O segredo é a preparação adequada para agir de maneira adequada, Com certeza. gerar resultados adequados e, consequentemente, mais confiança. Gente, esse é o ciclo da confiança e do medo, né? Então, basicamente, você aprendeu a fazer boas perguntas e deixou as pessoas responderem, né? E imagino que você também tenha se preparado para as respostas das perguntas que você vai fazer. Isso eu recomendo. Ai, perfeito, Teacher Daniel. Isso também aprende um pouquinho na marra, né? Porque a primeira vez que isso aconteceu, a pergunta voltou pra mim. E aí? Ops. Eita, acho que eu vou ter mas que me preparar melhor na já próxima. meio caminho andado, porque Sim. quando você faz a pergunta e a pessoa devolve a pergunta Você para já sabe do você, que está sendo falado. você não tá boiando, fala, será que eu vou entender a pergunta? A pergunta Sim. está garantida que eu vou entender. Perfeito, Aprende a perfeito. responder, treina, né? Prepara antes para quando chegar esse momento você tá pronto. Exato. Basicamente é isso. Muito legal, muito legal. E muito interessante também sobre essa técnica de small talk, que a gente sempre gosta de abordar sobre isso, é que muitas vezes quando você tem um inglês mais básico, a gente fica com muito medo de, e se a pessoa falar uma coisa que eu não vou entender, um assunto nada a ver, né? E aí, toda vez que você começa, né, você tem essa atitude de dar início às perguntas, você fica em controle da situação. Ah, isso é muito Então a pessoa vai poderoso, falar hein? sobre o assunto que você quer. Você escolhe o assunto. Pô, se eu não entendo nada de política, nem vou pra lá. Né? Vou falar sobre futebol. Não gosto de esportes. Vou falar sobre culinária. Não gosto. Vou falar sobre cultura local. Né? Perfeito. E ao mesmo tempo, também é muito interessante assim, se acontecer da pessoa tocar num assunto do qual você não tem o domínio, seja curioso. Nossa, que legal, não sei nada sobre isso, me conta mais. How come? E aprende. Exato. Muito legal, isso aí faz parte. E é lógico que, falando de small talk, basicamente é legal assim, nesse início que você está conhecendo a pessoa, procura evitar algumas perguntas assim, Religião, política, para evitar algum tipo de atrito, né? coronavírus. Procura evitar esse tipo de pergunta. Deixa a conversa mais leve, né? Né? E um ponto de leveza seria justamente achar coisas que vocês têm em comum. Aham. Elogiar, sempre funciona, Gente, gente. elogio não dá erro. Nossa, adorei tua calça, legal esse sapato, que cabelo bonito, Sim. coisas do tipo. E todo mundo adora responder perguntas, né? Quem não gosta de conversar hoje em dia? Então Gente. você faz uma pergunta, principalmente para as mulheres, que mulherada adora falar mais que a boca, né, Juliana? Você sabe disso. Opa. Então você vai fazer uma pergunta e você pode ficar tranquilo ali, que a pessoa vai responder, vai querer falar muito de si. Mas aproveite esse momento também para você absorver, para você já ser espertinho e pegar aquilo que você achou importante para você usar numa próxima oportunidade. Pois é, gente. E as perguntas são irresistíveis. Quando alguém faz uma pergunta, a sua mente começa a responder aquela pergunta instantaneamente. Você pode até não verbalizar, mas mentalmente as perguntas são irresistíveis. Você está sempre respondendo. Então, assim, fazer pergunta realmente acho que é o melhor caminho de se conectar dentro de uma conversa. E fica também aqui a dica, né? A dica matadora. Quando a pessoa às vezes trava, na grande maioria das vezes o problema não é o inglês. Às vezes ele não sabe o que falar, não sabe como se expor. Sim. Então que tal se preparar antes? com o Muito kit legal pergunta? isso que você falou, porque às vezes o aluno fala, teacher, então, eu não sei o que aconteceu na hora, eu travei. Tá bom, então me fala em português, o que você falaria nessa situação? Ai, nossa, eu também não sei o que falaria em português. Então a gente percebe que o problema não tá no idioma, né? E muitas vezes na comunicação geral. Né? Então, às vezes é legal você pensar, poxa, que nem eu falei pra vocês do exemplo do treinamento. Nunca tinha feito uma apresentação em público, na frente de outras pessoas, uma apresentação simples. Hoje em dia é tranquilo de fazer. Mas aquele primeiro momento parecia uma coisa do outro mundo. Nunca tinha respondido esse tipo de pergunta. E como ficou bom? Como que foi melhorando? Fazendo muito, com o coração acelerado, com a mão suando, até que um dia viramos atrizes, atores da Globo e pronto. Já né? fico esperando a minha vez Eu ansioso. falo até que pra você falar inglês bem, de verdade, você precisa virar um ator, uma atriz da Globo, né? E pra gente virar cara de pau desse jeito que eu tô falando, é muito importante que você se olhe, né? Eu sei que a gente não gosta muitas vezes de fazer isso, mas vai lá no espelho, fica falando inglês, olhando como você mexe a boca, a cara que você faz. O celular é perfeito. Porque depois, eu tenho certeza que você vai gravar a primeira vez e falar, ai, que Nossa. vergonha, meu Deus do céu, as pessoas estão vendo Odiei. desse jeito, né? Mas o que acontece? Você vai fazendo cada vez mais e vai ficando cada vez mais natural, assim como a gente fala português,
né? E você vai gostando cada vez mais daquilo que você tá vendo. Então é importantíssimo que você faça a preparação desse jeito também. Então vamos, ó, fica outra dica aqui, gente. Quando vocês começarem a gravação no momento da prática, é normal não gostar, porque tá no início do trabalho, né? Gostar vai ser o resultado final. E se você é um eterno insatisfeito, ok. Significa que você está sempre buscando por melhorias. Sim. E tudo bem. Lembra do carinho, tá? Olhou o vídeo, fala, nossa, posso fazer melhor. Né? Olha a diferença. Gente, olha a diferença disso. Eu olho pro vídeo e falo, nossa, que horrível, nossa, que coisa ruim. Ridícula. Eu olho pro mesmo vídeo e digo, eu consigo fazer melhor. Eu mereço fazer melhor. Isso muda tudo. Um é possibilitador, o outro não. Parece brincadeira, mas esse diálogo interno, essas vozes, esses monstrinhos que a gente alimenta, eles afastam a gente do objetivo cada vez mais. Tudo na vida, né? Tudo. A gente tem uma maneira de criticar ou motivar. A motivação sempre funciona melhor. Sim. O combustível da motivação é muito mais forte que o da crítica. Certeza. Então por que não usar? E só aproveitando esse gancho que eu estava compartilhando aqui com vocês um pouquinho de como foi essa entrevista de trabalho, nós separamos aqui uma matéria que prova mais uma vez a importância do inglês e como o inglês pode aumentar as suas chances de conseguir aquela vaga tão sonhada. Porque aprender inglês pode trazer mais chances de conseguir um emprego. Se alguns anos atrás falar inglês era um diferencial no currículo, hoje a habilidade praticamente perdeu esse status. Especialistas defendem que a fluência do inglês será um requisito básico no mercado de trabalho em 10 anos. Reforçando, básico, ou seja, se você não tiver, o seu currículo já estará defasado. E pode ser que você que está assistindo esse episódio de hoje tenha passado toda essa jornada aí de inglês alimentando o seu medo, ao invés de alimentar a sua confiança, desistindo das oportunidades que te aparecem ou simplesmente não fazendo nada, ou até mesmo alimentando aquela vozinha que sempre diz para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Depois eu faço. E é exatamente essa a proposta do episódio de hoje. A gente quer entregar para vocês essa liberdade de volta, que ao invés de alimentar o medo de vocês, vocês consigam realmente alimentar a confiança. E agora você já sabe que o jeito mais simples de alimentar a sua confiança é gerando um resultado. Nós viemos trazer aqui para você o como, mas esse como de nada vale se você realmente não arregaçar as suas mangas e começar a fazer algo hoje mesmo. É exatamente isso que a gente espera para você. Assim como deu certo pra gente e a gente conseguiu resultados rápidos em pouco tempo, a gente espera o mesmo para você. Então o que você está esperando? Lembra de colocar tudo que a gente ensinou hoje aqui para vocês em prática. E agora chegou a minha vez de te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, já se inscreve, ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio e me dá também o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E nós te vemos no próximo episódio. Bye, bye!